Provérbios 23, 29 ao 35. Nos diz assim a palavra do Senhor: para quem são as águas? Para quem os pesados? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas se salvam? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram e bebem, para os que andam buscando proibido de curar. Não olhes para o vinho, quando se mostra o meio, quando resplandece o pó, se escoa suavemente. O exaltado morderá com a dobra e picará com a basilisca. Os teus olhos verão coisas esquisitas, e o teu coração falará perversidades. Serás como o que se deita no meio do mar, e como que se deita no alto do mastro. E dirás: espancaram-me, e não me doeu, bateram-me, e não senti. Quando despertarei? Então tornarei a beber. Irmãos, a 14ª obra da carne. Esta é de nível físico. São as duas últimas, de nível físico que nós veremos hoje, que é bebedice, e na próxima semana nós veremos glutonarias. Irmãos, as duas últimas obras da carne, que está lá em Efésios 5, ou melhor, Gálatas 5:20, se referem ao nosso corpo físico. E nós sabemos que nós, como seres humanos, a nossa carne tem desejos naturais de comer e também de beber. Mas todo desequilíbrio, até nessas necessidades vitais, podem se tornar pecaminosas. Trazendo aqui para bebedices, nós sabemos que a embriaguez tira grande parte da capacidade da pessoa e por isso não agrada a Deus. A obra da carne, chamada aqui bebedices, se refere ao uso de bebidas alcoólicas, que, como está lá em Oséias 4:11, tiram o entendimento, prejudicando a capacidade do ser humano até raciocinar. Nós vamos ver mais adiante aqui, com base nesse texto de Provérbios, aqueles que ingerem bebidas alcoólicas, correm o risco, de perder a capacidade até do raciocínio. Há muitos cristãos, amados irmãos, que tem um texto lá nas Escrituras, lá em 1ª carta de Timóteo 5:23, que Paulo estimulou a Timóteo de um modo especial, que Timóteo tomasse um pouco de vinho, mas isto por questões de saúde. E às vezes as pessoas usam esse texto para mostrar que é possível e o cristão pode tomar continuamente bebida alcoólica ou ingerir bebida alcoólica. Mas se você for analisar o texto, de fato, o que esse texto de Timóteo mostra em 5:23, Paulo fazendo essa recomendação a Timóteo, é justamente o oposto. Por quê? Se Timóteo tivesse o hábito de beber vinho constantemente, aqui ou ali, por que Paulo precisaria escrever a Timóteo, dando assim uma permissão especial para usar um pouco de vinho como remédio? Às vezes as pessoas não param, leem o texto e não raciocinam. Porque se Timóteo tivesse o hábito de beber vinho constantemente, não precisaria de quê? Da recomendação de Paulo escrevesse a Timóteo.
para que ele ingerisse um pouco de vinho como uma recomendação, né? Ou seja, o vinho como um remédio para as frequentes enfermidades que ele tinha no estômago. Então, amados, esse texto aqui não dá permissão para que o cristão possa ou deva beber ou ingerir bebida alcoólica diariamente. Esse texto nos leva à conclusão que o uso do álcool pelo cristão deve ser uma exceção, não uma regra. Por quê? Hoje, principalmente nos nossos dias, muitos remédios dos nossos dias contêm álcool ou outras drogas até intoxicantes. O discípulo de Cristo deve ser muito cuidadoso, até com as medicações que tomam, e usá-los apenas com uma devida recomendação. O fato que uma exceção precisa ser dada para permitir o uso de remédio com teor alcoólico sugere que é errado beber por prazer. Não é? Às vezes há tantos questionamentos, amados irmãos, em tantos cristãos, tantas pessoas maduras ficam questionando se o cristão pode beber. Nós vamos ver, amados, que o álcool não traz benefício nenhum. O servo de Cristo deve sempre analisar o efeito dos seus atos sobre o próximo que o álcool pode causar. Esse mesmo que escreveu aqui a Timóteo, Paulo, lá em Romanos 14, 21, ele diz: é bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar. Né? Tem cristãos e até líderes, pastores, tomando, ingerindo bebida alcoólica e fazendo até deboche daqueles irmãos que se escandalizam. Irmãos, esse texto aqui de Paulo, 14, 21, entendo eu que mesmo que o cristão pudesse beber moderadamente, de qualquer forma, esse texto ainda estaria proibindo a maioria dos casos. Se venha ser causa de tropeço para o teu irmão ou de escândalo, não beba nem coma carne. Aqui na carne nós sabemos que é carne sacrificada a ídolos. Então, amados irmãos, eu vou aqui falar logo abertamente que meu posicionamento acerca da bebida alcoólica como cristão, é que o cristão não deve ingerir vinho ou qualquer outra bebida, mesmo que seja considerada leve, e também beber socialmente, mas deve afastar-se de toda a aparência do mal. Entendo eu que a Bíblia condena a embriaguez e o alcoolismo com veemência. E meu posicionamento, e eu creio que muitos irmãos têm, é que o crente não deve beber ou ingerir bebidas alcoólicas. A Bíblia não faz concessão à bebedice, porque o vício é um tipo de suicídio, onde a pessoa auto se destrói e o álcool se torna posteriormente uma droga. Senão não teríamos o quê? Como nós conhecemos, a Associação dos Alcoólicos Anônimos. E estes que hoje estão sendo tratados lá, sempre começaram bebendo moderadamente. E principalmente, quem já veio do mundo, que já experimentou a bebida, sabe que o quê? A bebida não tem nada de bom para dar para o cristão. Você não vai perder nada se não ingerir bebidas alcoólicas. Você vai estar lucrando. E nós vamos ver aqui no decorrer do estudo. Pois, como eu falei, entendo que nós evangélicos não devemos ingerir bebidas alcoólicas
E devemos condenar esta prática. Por quê? Pode levar ao vício do alcoolismo, fazer danos à saúde, prejudicar relacionamentos, acarretando assim a destruição de muitas vidas, né? Muitos aí, eu já vi, amados irmãos, até pastores, que fazem festas com bebidas moderadas, socialmente, vinho. E certa feita eu fui pregar numa igreja e umas duas irmãs vieram conversar comigo: pastor, acerca da bebida. Pastor, é certo o cristão beber? Eu digo: meu irmão, minha irmã, meu posicionamento, eu creio que a Bíblia não tem dizendo assim, não beba, mas também ela não está dizendo, beba moderadamente ou constantemente, também ela não diz, mas ela mostra os danos que o quê? A bebida pode trazer para aquele que a ingere e aquele que se torna um viciado. Ela perguntou: por que, pastor? É o seguinte, olha, ela estava visitando a igreja que eu estava pregando. O pastor da minha igreja, junto com os oficiais, eles disseram que não tem problema nenhum. A gente podemos beber moderadamente o vinho ou qualquer outra bebida alcoólica. E eu cheguei na igreja um dia desse e eu fiquei escandalizado. Eu fui falar com o pastor e com os oficiais, eles falaram perto de mim, era álcool puro. E pelo jeito eles estavam alcoolizados, conversando coisas com coisa. Então, irmãos, sejamos maduros, né? Nós vamos ver aqui que há mais recomendações bíblicas para não ingerir bebidas alcoólicas do que como muitos pegam essa passagem de Timóteo, usando como pretexto, como nós vimos aqui, de um modo especial, com exceção que Paulo está mandando que Timóteo ingerisse o quê? Um pouco de vinho pelas frequentes enfermidades, mas isso não deveria ser algo para que ele viesse o quê? Constantemente está bebendo o vinho por prazer. Então, amados, nós nesta noite, nós vamos meditar na palavra de Deus e destacarmos, pelo menos, 2 cuidados que devemos ter para com o uso da bebida alcoólica. E esse texto aqui de Provérbios, ele é maravilhoso. E tantas outras partes que tem também no livro de Provérbios, condenando, né, ou alertando as pessoas para que não bebam bebida alcoólicas. Então, em primeiro lugar, amados irmãos, nossa mensagem vou destacar 2 cuidados. Por que o cristão não deve beber ou ingerir bebida alcoólica? Porque, em primeiro lugar, não convém ao cristão beber bebida alcoólica, porque ela tem um poder dominador. Provérbios, aí esse texto que nós lemos, veja o que é que diz, 31 ao 33. Olha o que é que diz: não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, desculpa, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Então, amados, não convém ao cristão beber bebida alcoólica ou ingerir bebida alcoólica, porque ela tem o poder de dominar o ser humano. Paulo, em 1 Coríntios 6,12, ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas.
Irmãos, o primeiro motivo por que não convém um cristão usar bebidas alcoólicas é que Deus criou o ser humano para dominar sobre a terra e não para ele ser dominado. A pessoa sobre a influência do álcool é que ela fica fora de si. Homens de Deus da história bíblica, pessoas consagradas a Deus, tem uma recomendação bíblica lá em Números 6, versículo 2 e versículo 3, que esses homens que se consagravam a Deus deviam se abster completamente de qualquer bebida forte. Está lá em Números 6, versículo 2 e o versículo 3. E nós, amados irmãos, como cristãos, devemos ser controlados tão somente pelo Espírito Santo e não pelos vícios. Por isso que Paulo, na palavra de Deus também, a Timóteo também, quando ele recomenda aos oficiais lá da igreja, tanto presbíteros como diáconos, dizem que recomendem à igreja a elegerem oficiais, tanto presbíteros como diáconos, que não sejam dados ao vinho. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 3. Irmãos, o cristão não deve ingerir bebida alcoólica. Aqui está falando de vinho, porque o vinho ou qualquer bebida alcoólica seduz. A pessoa é seduzida pelo vinho ou pelas bebidas alcoólicas. Um grande perigo, e aqui é onde que está o grande perigo, é pensar que sabe o quanto pode beber, pois após o primeiro copo, não se tem controle mais do quanto será ingerido. Quem já experimentou, já ingeriu bebida alcoólica, eu posso dizer por experiência. Por isso, como eu falei, o grupo de alcoólicos ao nome dessa instituição, sabe qual é o primeiro lema dela lá? Evite o primeiro gole. Irmãos, eu não sei como é que um cristão que vem do mundo, que já ingeriu bebidas alcoólicas, fica tentando provar ou aprovar que ao cristão convém beber socialmente. Irmãos, se uma coisa eu sei que causa dano, que tem domínio sobre o ser humano, e que você pode perder o controle, não é bom, porque a velha natureza, ela pede isso. O vinho, ela altera os sentidos. Evite o primeiro gole. E, amados irmãos, aqui esse texto que nós lemos de Provérbios, veja o que é que diz o versículo 32. Ele do 31, ele diz: não olhes para o vinho, quando se mostra vermelho, né? Sedutor, atraente, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Por quê? Pois ao cabo, versículo 32, morderá como a cobra e picará como basilisco. Basilisco é um tipo de serpente, né? Cobra venenosa, né? Então, amados irmãos, aqui o autor de Provérbios, ele diz que o vinho tem seus perigos e suas ameaças. E ele usa como exemplo aqui a cobra ou uma serpente. E o que é isso?
Uma serpente e uma cobra é sutil. Ela espreita, se arma para dar o bote e ataca de forma implacável e repentina. A serpente, o bote é certeiro, a mordida é venenosa e a picada é mortal. Ninguém, amados, que inicia a beber bebida alcoólica, ele começa já como um ébrio. Aqueles que estão acostumados a ficar embriagados. Você já viu alguma pessoa começar a beber sem estar embriagado? Não. Ele sempre está bom, consciente. Ele começa sempre com o primeiro copo, com a primeira dose. Alguns ficam até o quê? Brincando com a bebida. Mas depois serão picados e o veneno é fatal. Não conseguem mais beber com equilíbrio. Não tem mais moderação. Se tornam escravos e querem beber o quanto suportem. São dominados pela sedução. Porque o álcool seduz. O resultado disso, você vai se tornar um escravo e virão dores, sofrimentos e tantas outras coisas ruins que o álcool pode nos trazer. Irmãos, eu acho interessante aqui que ele usa o exemplo, para fazer um contraste com o vinho. Como ele é traiçoeiro. Como é enganador. A serpente, ela é sutil. Você acha que ela nem espera, mas de repente ela dá o bote. E é interessante também nós observarmos que no versículo 33, veja o que é que diz: os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. E o que é isso? Porque depois da primeira dose, o vinho ou álcool provocará alucinações. Vai tirar a sobriedade. A embriaguez, ela rouba o cérebro da pessoa. Ela embaralha a visão. Ela entorpece o entendimento e diminui até os reflexos. Quem já se embriagou aqui com bebidas alcoólicas sabe disso. Vê coisas esquisitas, fala coisas perversas, seus olhos e a sua boca só falam loucura, seus sentidos são alterados e a sua percepção pelas coisas vai ficar embotadas. Vai começar a falar palavras ou impropérios, vai falar blasfêmias, palavras sujas, palavrões, coisas indecentes. E talvez, muitas vezes, blasfemar de Deus, desonrar o próximo e envergonhar a sua família. O álcool é prejudicial não apenas à saúde, mas ele é letal, vai acabar o bom nome da pessoa, vai acabar a honra da família
e vai trazer vergonha para o meio da sociedade. Então, amados, eu fico a pensar que muitas pessoas cristãs, porque quem está lá fora nós devemos orar por elas. Eu não entendo como é que uma pessoa que é cristã aprova que você pode beber o álcool moderadamente, e como é que você vai evangelizar uma pessoa que é viciada em álcool? Como é que você vai falar do amor de Jesus para essas pessoas? Não, Jesus lhe quer, mas você pode ficar bebendo moderadamente. Beba só um pouquinho, não tem problema não, viu? Irmãos, a verdade é a verdade. Eu creio que a palavra de Deus, que é Jesus Cristo encarnado, a verdade, Ele liberta todos nós de todo e qualquer vício. Se Jesus não tem poder, amados, para livrar você de um vício de uma bebida alcoólica, eu vou dizer uma coisa: você está dizendo que a nossa força é muito fraca, que é Jesus. Eu creio que Jesus liberta não só da bebida alcoólica, Ele liberta de todo e qualquer vício, ou de qualquer droga. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente você vai ser livre. Livre para quê? Para agora fazer a vontade do seu Senhor. Porque a partir do momento que alguém entrega sua vida para Jesus, o nosso corpo se torna santuário do Espírito Santo. E agora nós pertencemos a Deus. A vida mundana do passado deve ser deixado para trás, incluindo até a bebida alcoólica. Devemos agora andar de forma consciente e de acordo agora com a vontade de Deus. Veja o que é que o apóstolo Pedro diz. Abram lá, 1 de Pedro 4:3. Veja o que é que diz. 1 de Pedro 4, versículo 3. Olha o que é que Pedro vai dizer. Porque basta, veja só, o tempo decorrido para terdes o quê? Executado a vontade dos gentios. Quem são os gentios? Aqueles que ainda não conhecem a Deus, não conhecem a verdade. Tendo andado, olha só, em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Pedro diz: já basta o tempo que você já passou fazendo a vontade da sua carne, andando como gentio que não conhecia a Deus, e agora você conhece. Deixe toda bebedice, como toda idolatria, dissolução, concupiscências, borracheiras, que é imundície, que vocês praticavam antes. Mas só não é Pedro. Veja o que é que Paulo diz também aí em Romanos 13:13. Romanos 13:13. Paulo vai mostrar aqui que nós cristãos devemos nos alegrar porque o dia está próximo. Cada dia que passa, a nossa salvação se torna mais perto do que do início, quando nós a conhecemos. Olha o que é que ele vai dizer no versículo 13. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias, olha só, porque uma coisa arrasta a outra. Bebedices, não em impundicícias e dissoluções, não em contenda e ciúmes. Mas o quê?
revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Portanto, amados irmãos, não convém o cristão ingerir bebida alcoólica, porque se ele ingerir a primeira dose, ele vai ser dominado pelo álcool. O álcool tem o poder dominador sobre o corpo humano. Aquele que ingere a primeira dose, vem a segunda, vem a terceira, vem a quarta, e aí as consequências virão. Este é o primeiro motivo, creio eu, que o cristão não deve nem passar por perto, não sentar na roda dos escarnecedores, onde há bebida alcoólica, ou ele mesmo ingerir em casa secretamente lá, né? Porque Deus está vendo. Mas em segundo lugar, não convém ao cristão beber álcool, porque não traz edificação nenhuma para a sua vida espiritual. Aqui é a principal de todas. Me diga uma coisa que o álcool traz edificação para a sua vida espiritual. Eu queria fazer essa pergunta a qualquer teólogo aí, que esses teólogos liberais que são favoráveis que o cristão deve ingerir bebida alcoólica. Eu ia perguntar a ele: me diga qual é a edificação que o álcool traz para o cristão. Não traz, amados. Mas antes a Bíblia diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Mas a recomendação bíblica é: não vos embriagueis com vinho, na qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Eu não consigo entender, irmãos. Pessoas tão estudiosas. Quer uma recomendação mais do que essa? Não, pastor, mas eu não vou me embriagar. Você não vai, é? Você é que pensa. O efeito do álcool, o poder do álcool. O segundo motivo para não usarmos bebidas alcoólicas é que não existe necessidade alguma, nem mesmo fisiológica, para isso, além de não ter razão, não trazer benefício algum para a pessoa que bebe, e menos ainda para o nosso próximo. Não traz edificação em nada. Você quer ver um exemplo? Nosso país é um dos maiores, que vendem bebidas alcoólicas. Mas uma coisa é o seguinte: prova disso é que é tão fatal, é tão letal, que leva ao vício e se torna uma droga, o álcool. Prova disso é que as propagandas de bebidas alcoólicas e de cigarros foram obrigadas por lei a avisar sobre os seus prejuízos. É uma coisa ruim, mas como o governo arrecada impostos, o consumo é alto, deixa fazer, que vale entrar impostos para os nossos cofres. E é obrigado por lei, na carteirinha de cigarro está lá, o dano que causa o fumo, o dano que causa as bebidas alcoólicas. É tanto que você não pode beber o quê? Alcoolizado. Interessante, né? Que contradição, né? Se cria uma lei contra você dirigir bebida alcoólica, mas permite a venda da bebida alcoólica. Irmãos, um cristão cair num laço, numa armadilha dessa, eu vejo muita infantilidade. Vai encher-se do Espírito Santo, meu irmão. Qualquer um que venha contestar por mim pode chamar de taxativo, de crente quadrado.
Mas eu sou um crente que creu na palavra de Deus. E o Espírito Santo manda: não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ao invés, rapaz, de você estar arrumando pretexto para estar bebendo, ingerindo bebida alcoólica, vá se encher da palavra de Deus, vá ser cheio do Espírito Santo. Que conversa é essa de quem está bebendo a bebida alcoólica? Qual é o bem que a bebida alcoólica traz? Eu trouxe aqui uma análise. Veja só. A bebida alcoólica é o maior ladrão de cérebros do mundo. Veja só. Está por trás de 60% dos crimes passionais e dos acidentes automotivos. 60% dos crimes passionais e dos acidentes automotivos. Os cemitérios estão cheios de suas vítimas. As cadeias estão lotadas de pessoas alcoolizadas que fizeram tantas loucuras. Os que se entregam ao alcoolismo, depois sofrerão os seus lamentos. Serão provocadores de rixas, de intrigas, queixando-se da vida, provocando uns aos outros, mas serão feridos pela própria loucura. E é interessante que o álcool, amados irmãos, quando alguém se deixa se levar pelo álcool, ele traz escândalos para a própria sociedade, para a própria pessoa, para a sua própria vida profissional. Agora nós vamos ver alguns textos. Volte aí um pouco. Provérbios 20, versículo 1. Olha o que é que diz. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Prejudica a própria pessoa que bebe. Veja aí também Provérbios 23. Agora, o versículo 20 e 21. Provérbios 23. Versículo 20 e o 21. Veja só. Não esteja entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne. Porque onde tem o vinho e tem a bebida, sempre tem um tira-gosto, né? Fica para a próxima semana, que aí vai entrar a outra obra da carne de nível físico, que se chama glutonaria, que está associado com bebedice. Porque o beberrão e o comilão caem em quê? Pobreza. E a sonolência vestirá os trapos o homem. Então, amados irmãos, não é nada bom você ingerir bebida alcoólica. Não use aquele pretexto que Paulo manda, ou dá a recomendação a Timóteo, como eu falei aqui no início, ele tomar um pouco de vinho para você estar ingerindo bebida alcoólica todos os dias, bebendo socialmente. Mas provoca escândalos também na sociedade.
Romanos 14, 21. Veja o que é que diz. O mesmo Paulo que recomendou Timóteo beber um pouco de vinho para as frequentes enfermidades, olha o que é que ele diz aqui, ó. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. Ele já havia recomendado aqui no versículo 13 também, né? Que nós não devemos devemos andar, capítulo 13, versículo 13. Devemos andar dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impundicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Então, amados, o efeito do álcool, ou o uso continuado do álcool, só vai causar prejuízo. Às vezes as pessoas, como eu falei no início, né? Eu posso tomar um pouco de álcool porque eu sou doente, não sei o que, eu preciso. É bom o álcool para a saúde, é a recomendação, não sei o que. Muitos bebem e acham bom. Tudo bem. Agora eu pergunto a você quando tiver com enfermidade grande, beba álcool para ver se ela resolve. Não vá tomar uma droga lá não, um remédio, um antibiótico ou qualquer outra coisa, continue bebendo álcool. Amados irmãos, isso é desculpa. Como Paulo diz aqui, nós devemos nos revestir do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais a carne no tocante às suas concupiscências. Se bebedice não fosse uma recomendação que Paulo recomendasse, pode beber, bebam. Mas Paulo foi ao contrário. Timóteo não ingeria álcool todos os dias. Foi uma permissão de Paulo. Paulo recomendou a ele, porque naquela época servia como um remédio, uma medicação. Hoje nós já temos medicações avançadas, não precisamos mais bebidas alcoólicas para ficarmos bons ou sermos curados de enfermidades. Tem muitos pastores, muitos líderes, até teólogos, que estão aí enchendo a cara de bebidas alcoólicas, bebendo socialmente e dizendo que não tem problemas. É uma obra da carne, bebedice, porque se você bebe a primeira, você não tem controle. Não devemos estar no meio daqueles que bebem bebida alcoólica. Está lá em Provérbios, nós lemos. Não se sentar na roda dos escarnecedores. Você sentar até sem beber, você pode provocar escândalo. Imagine você ingerir. Vai evangelizar uma pessoa que esteja bebendo lá numa mesa de bar, tome uma também, vai evangelizar ele. Beba um pouco de álcool moderado socialmente. Se tem um bêbado lá, sente lá, vai evangelizar com ele, toma uma dose também, socialmente. É isso que a Bíblia manda? É não. Vá evangelizar um drogado também, pega um cigarro de maconha e ingira cocaína também, porque você pode ingerir droga socialmente. Vá evangelizar. Homem, eu vou lhe dizer uma coisa, hoje essa teologia dos nossos dias, não esquecendo da Bíblia. Bíblia é Bíblia. O que ela diz que não é não, é não. Não venha querer dar jeito ou meio termo. Bíblia é Bíblia. A Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho onde há dissolução. A ordem para o cristão. Você quer se embriagar de vinho? Vá se encher do Espírito, rapaz. Você está precisando conhecer as Escrituras. Que conversa fiada de crente que está ingerindo bebida alcoólica.
podem me chamar de crente quadrado ou de qualquer outra coisa, mas isso eu não engulo. Cristão ingerir bebida alcoólica. Então consuma as outras drogas também, porque o álcool é uma droga como qualquer outra. Irmãos, a Bíblia diz que como servos de Deus, não precisamos estar mais na roda dos escarnecedores, mas devemos estar nos fortalecendo através do sangue de Jesus, estarmos em comunhão com Ele, bebendo água viva que é Jesus, para nunca mais termos sede, sabe de quê? Dessas coisas do mundo pela qual nós já viemos dela e não tivemos lucro nenhum com ela. A bebida alcoólica não edifica em nada, que você beba socialmente ou não. Se alguém chegar a dizer aqui, pega um versículo bíblico aqui, me mostra. Beba socialmente que vai trazer edificação espiritual para a sua vida. Me mostre qualquer teólogo aqui que diga. A bebida alcoólica, você bebendo socialmente, vai trazer bem para a sua saúde e vai edificar você espiritualmente. Me diga, me mostre o versículo aqui na Bíblia. Mas antes ela está condenando você ingerir bebida alcoólica. Foi como nós vimos no primeiro ponto. Porque a bebida alcoólica, ela tem o poder de dominar o coração do ser humano. Segundo, ela não traz edificação nenhuma para o cristão. Então, amados, não devemos ser escravos de nada, nem de ninguém. Se alguém diz que é um cristão e não conseguiu se libertar ainda do álcool ou de qualquer outro vício, tem alguma coisa ainda estranha. Porque todo e qualquer vício não traz edificação e não vai acrescentar nada na vida do cristão. Bebida alcoólica não traz edificação, ou qualquer outro vício. Outra coisa também que muitos cristãos são viciados, sabe o que é? O vício do jogo de azar. Confia tanto em Deus e querem fazer uma fezinha. Eu confio em Tu, Senhor, porque está escrito: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas eu vou fazer uma fezinha, eu vou jogar na loteria, está o bolão lá, ó, fazer a fé. Deus tenha misericórdia de tantos cristãos dos nossos dias. Então, amados, finalizando, como eu falei, tinha várias outras razões. Por essas duas razões, né? Não convém ao cristão ingerir bebida alcoólica, primeiro, porque a bebida alcoólica ela tem o poder de dominar o cristão, ou melhor, o ser humano, e o cristão também. Não convém ao cristão beber bebida alcoólica, porque não traz edificação espiritual nenhuma para a sua vida. Por estas razões, amados irmãos, nós evangélicos, principalmente eu não ingiro, eu não bebo bebida alcoólica e eu condeno toda e qualquer prática. Porque pode levar ao vício do alcoolismo, trazer danos à saúde, trazer dano aos relacionamentos familiares, né? E acarretar em destruição de muitas vidas. Você já parou para pensar que vergonha, que mau testemunho, se um dia um cristão estiver embriagado no volante,
causar um acidente e matar alguém. Ou tantas outras coisas, tantas outras loucuras que o álcool pode trazer, danos desastrosos para a vida do ser humano. Então, amados, é sobre essas duas razões, que eu trouxe essa meditação nesta noite acerca desta 14ª obra da carne, chamado bebedices. E a próxima, que será a última, está ligada a essa, se chama glutonarias. A Bíblia, ela educa até o cristão comer de modo que não venha causar ou se tornar pecado. Porque a Bíblia educa em tudo o ser humano. Como Paulo diz lá em Timóteo, capítulo 3. Ela serve para educar, redarguir, exortar, para o cristão se tornar habilitado para toda boa obra. Então, amados, que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça e que possamos dizer não a todo e qualquer tipo de bebida alcoólica. Se lembre pelo menos dessas duas razões. Ela tem o poder de dominar a mente do ser humano. E segundo, ela não traz edificação espiritual nenhuma para o cristão. Mas antes vai causar danos espirituais para o cristão. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.